Carta aos Hebreus, a única carta, o único livro do Novo Testamento que nós não sabemos quem é o autor. Muitos pastores, inclusive amigos meus e professores do seminário que tive, afirmam que Paulo é o autor dessa carta. E eu discordo radicalmente, porque o estilo literário é completamente diferente das cartas que nós conhecemos como paulinas, em que Paulo assina como autor das cartas. Mas isso é apenas uma curiosidade, não interessa para aquilo que Deus colocou no meu coração, é apenas uma curiosidade para que você saiba que Hebreus é o único livro do Novo Testamento que nós não sabemos o autor, a autoria. Mas o que importa não é o autor humano, o que importa é o autor divino, porque a Bíblia toda diz que ela mesma foi inspirada pelo Espírito Santo. O que importa é que este autor andou com aqueles que andaram com Jesus, é o que ele vai falar no capítulo 2. Ele conheceu aquelas pessoas que tiveram contato direto com Jesus, por isso que este autor, ele tem autoridade para escrever o que escreve. E o conteúdo da carta aos Hebreus é um conteúdo riquíssimo, importantíssimo para a compreensão do plano de Deus para a nossa vida e da relação daquilo que Jesus fez por nós com todo aquele cerimonialismo do Antigo Testamento. Você sabe que os primeiros cristãos foram judeus. Jesus era judeu. Todos os apóstolos eram judeus. A primeira igreja cristã foi a igreja de Jerusalém. E os apóstolos demoraram bastante tempo para sair de Jerusalém e pregar o evangelho para outros povos. Só depois de cerca de mais ou menos uns 2 anos, dizem os estudiosos. Eles não entenderam muito bem o que Jesus disse: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A mentalidade judaica dos discípulos de Jesus, dos primeiros, inclusive dos apóstolos, era uma mentalidade tão judaica que eles achavam que o evangelho era só para eles, para o povo judeu. Então os primeiros crentes foram judeus, os primeiros cristãos foram judeus. Então havia muitos cristãos vindos do judaísmo no primeiro século da igreja. E isso foi uma bênção, mas ao mesmo tempo também um problema para a igreja, porque muitos daqueles crentes vindos do judaísmo, que seguiam a lei de Moisés, que guardavam o sábado, que faziam restrições de alimento, pode comer isso, não pode comer aquilo, que achavam que tinha que circuncidar a criança, o menino, com 8 dias de vida, como ordenava a lei de Moisés. Esses cristãos, eles começaram a achar que só Jesus não era suficiente, que eles precisavam, além de Jesus, voltar às antigas práticas judaicas da lei de Moisés. Essa é a questão que Paulo levanta na sua carta aos Colossenses. Essa é a questão que Paulo levanta na sua carta aos Gálatas. Essa é a questão da ética cristã que Paulo levanta em Romanos capítulo 13. E essa é a questão seríssima que o autor dessa carta, que certamente era um mestre da igreja, era um pastor da igreja, embora anônimo, fica claro para nós que era alguém conhecedor profundo das Escrituras e alguém que amava Jesus de todo o coração e compreendia que Jesus era suficiente. Então, por que essa carta foi escrita? E para quem que ela foi escrita? Ela foi escrita para judeus que haviam se convertido a Jesus e que estavam se desviando do Senhor Jesus, para voltar às antigas práticas judaicas. E então, o autor dessa carta, esse pastor, esse mestre da igreja, ele pega lá o seu papiro, ele pega ali a sua pena, e ele começa a escrever para os seus destinatários, para mostrar para eles de que Jesus é suficiente. Ele começa a dizer, e ele vai dizendo em toda a sua carta, que Jesus é maior do que os anjos, que Jesus é maior que Abraão,
que Jesus é maior do que Moisés, que Jesus é maior que Josué, que Jesus é maior do que os sacerdotes da antiga aliança, que Jesus é maior do que qualquer sumo sacerdote que tenha existido na história de Israel, que Jesus, como sacrifício e Cordeiro de Deus, é um sacrifício perfeito em comparação com os animais que eram mortos no templo, em sacrifício ao Senhor. Ele demonstra e prova que o sangue de Jesus é mais puro e mais poderoso do que o sangue de touros e carneiros, que eram sacrificados no templo pelos pecados dos israelitas. Ele comprova que o sumo sacerdócio de Jesus é único e definitivo, e não precisamos mais de sacerdotes humanos para nos achegar a Deus. Ele fala tudo isso na sua carta aos Hebreus. Ele quer comprovar, e ele faz isso com maestria, inspirado pelo Espírito Santo, de que Jesus é maior e melhor do que tudo que se refere à antiga aliança. Eles não precisavam mais circuncidar os seus filhos, eles não precisavam mais fazer diferenciação entre um dia e outro, eles não precisavam mais fazer restrições de alimentos, a não ser que fosse por uma questão de saúde, não por uma questão doutrinária, dogmática, por mandamento de Deus. Eles começaram a se desviar do Senhor. O problema dos crentes de hoje não é o problema que eles estavam enfrentando lá, os judeus. Por isso que essa carta chama carta aos Hebreus, porque hebreus são judeus. Os crentes do nosso tempo estão deixando Jesus por outros motivos, e que você não esteja enquadrado dentro daqueles que estão abandonando o Senhor, nesses momentos tão difíceis de crise. Então a primeira coisa que ele começa a fazer na sua carta, na abertura da sua carta, ele não se apresenta, ele não diz quem ele é. Por isso que eu acho que não é Paulo, porque Paulo em todas as suas cartas ele se apresentava: Paulo, apóstolo de Jesus, chamado para pregar o Evangelho, graça e paz. Ele tinha todo um meio, próprio dele de começar uma carta. Ao contrário, este autor, esse irmão, esse mestre da igreja, começa falando da grandeza de Jesus. Esses primeiros versículos é um cartão de apresentação, é um cartão. Ele está dizendo: olha, é sobre isso que eu vou dizer para vocês, tudo que eu vou escrever é sobre isso. Eu vou falar sobre a grandeza e a superioridade de Jesus, sobre tudo que se refere à antiga aliança. Por isso que é um absurdo, irmãos, igrejas que se judaizam hoje. Há igrejas na nossa cidade que fazem isso. Coloca lá, vão para o culto com o kippah aqui na cabeça, candelabro de Israel, arca da aliança, e os crentes começam a idolatrar esses objetos e conferir a esses objetos algum valor espiritual. Gente, isso é uma ignorância que beira a idolatria. Isso é um retrocesso. Isso é falta de conhecimento bíblico. Nós não precisamos mais de arca da aliança, porque Jesus é a presença de Deus em nós. Nós não precisamos de candelabro, porque Jesus é a luz que brilha dentro de nós. Você não precisa de kippah na tua cabeça, porque você está nas mãos de Jesus e nada separará dele. Amém? Ele começa dizendo assim: antigamente, por meio dos profetas, eu estou lendo na linguagem de hoje, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Ele está falando do povo judeu, ele está falando dos profetas do Antigo Testamento, que Deus usou. Versículo 2: mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Ele fala duas coisas a respeito de Jesus no versículo 2. Primeiro, ele está dizendo que Jesus, ele é o primeiro herdeiro, como Filho de Deus, como segunda pessoa da triunidade, a herdar tudo que o Pai criou.
E outra coisa que ele fala a respeito de Jesus, que foi por meio de Jesus que Deus criou tudo que existe no universo. A mesma coisa que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 1, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e tudo que foi feito por intermédio do verbo, da palavra que é Jesus. Versículo 3, o Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Gente, eu tenho que ler de novo isso aqui. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Você lembra do diálogo entre Jesus e os apóstolos, nas suas últimas palavras antes de ser traído, morto, crucificado? Jesus falava sobre um caminho, e então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso já nos basta. E Jesus respondeu assim e disse: Filipe, há tanto tempo estou com você, você não percebeu ainda? Quando você me vê o Pai. Jesus, Ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. E sabe o que muito me admira, irmãos? É que alguém que tem a Bíblia na mão, tem a capacidade de gravar uma música, cujo refrão diz que ninguém explica Deus. Mais me admira ainda é que uma rádio cristã começa a divulgar uma música dessa. E mais me admira ainda é que milhares de cristãos no Brasil, que têm a sua Bíblia na mão, começam a cantar esse refrão e o tomam como uma verdade. Isso é um sofisma, é uma mentira, porque Jesus explica Deus, a Bíblia toda explica Deus. Deus é apresentado do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro até o último versículo. Como que ninguém explica Deus? Quando alguém diz ninguém explica Deus, essa frase fala muito mais de quem está proferindo ela do que propriamente de Deus. Jesus explica Deus, Ele é a imagem de Deus. Paulo diz isso aos Colossenses. Deus se fez homem por meio de Jesus. A palavra de Deus nos revela Deus. E é muito engraçado, porque quando você pega a letra dessa música, o autor passa o tempo todo explicando Deus. E ele diz que ninguém explica Deus. É um show de incoerência e também de ignorância bíblica. De ignorância. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente canta, irmãos, em nome de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os pregadores que ouvimos. Ah, mas a banda é famosa. Ah, mas o pastor tem milhões de seguidores. E daí, meu irmão? E daí? Você tem que ter senso crítico. Eu não estou falando de você ser chato, cri-cri, ficar vendo problema em tudo, erro em tudo, porque tem irmão que é chato. Tem gente que é chata. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de discernimento espiritual, porque essas coisas, elas vão influenciar na tua vida com Deus, na tua vivência com Deus. Porque se você não conhecer Deus adequadamente, como você vai se relacionar adequadamente com Ele? Como você pode se relacionar com alguém que você conhece de um jeito errado? E vida com Deus é relacionamento com Ele. Ele continua falando de Jesus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Lembra que Jesus falou aos discípulos, Mateus capítulo 28, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Não caia nessa conversa de que Deus não está no controle. Então tem que explicar o que está escrito aqui.
Jesus sustenta o universo com a sua palavra poderosa. O universo é a causa. Deus é o Criador. E quando você olha para o universo, para o macrocosmo, quando você olha para essa imensidão, que a nossa mente humana não consegue compreender a grandeza do universo, os telescópios humanos não conseguem chegar no limite do universo. Você sabe que quando você olha para as estrelas, você está olhando o passado, porque a luz daquelas estrelas, a luz do céu, levou milhares de anos para chegar na sua retina. A velocidade da luz. A luz tem uma velocidade. E quando você olha para o céu, você está olhando uma imagem do passado. Vou dar um exemplo simples. Se houvesse um apagão no sol agora, um apagão no sol, alguém não pagou a conta da luz do sol, pagou, apagão. Só depois de 8 minutos que a gente vai sentir o efeito aqui na terra, que a luz do sol vai, que o dia vai virar noite, depois de 8 minutos. Por quê? Porque a luz do sol demora 8 minutos para chegar na terra, e o sol está bem perto da terra. Então você imagina uma estrela que está a bilhares de... Talvez você esteja olhando para uma estrela que já não existe mais, que ela já explodiu, mas a luz continua chegando aqui. Olha o tamanho do universo, gente. Quem foi que criou isso? Foi Deus. Quem sustenta isso? Jesus. Está tudo nas mãos dele. E a gente fica achando e ficamos preocupados com coisas pequenas da nossa vida, e achamos que Deus não pode dar conta daquilo. Se Ele dá conta de um universo todo, Ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, gente, que viagem que esse autor está fazendo. Ele foi para a eternidade, ele foi para o poder de Jesus que sustenta tudo, e aí ele traz Jesus para a terra, fala do sacrifício do Senhor por nós, e o leva de volta para o céu. Sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O lado direito de Deus é um lugar de autoridade, autoridade, de poder, que somente Jesus pode exercer e mais ninguém. É esse Jesus que nós servimos, irmãos. É esse Jesus que nós servimos. É por isso que eu não consigo entender como que tem crente que tem medo de olho gordo. O que é isso, irmão? Crente com medo de olho gordo? Pelo amor de Deus, o que é isso? Crente com medo de macumba? O que é isso, meu irmão? Outro dia eu vi uma moça cristã falando que no seu local de trabalho os crentes começaram a ficar doentes porque o patrão lá fez pacto com o diabo. Falei, mas não é possível que essa moça acredite num troço desse. Que Jesus fraquinho é esse que esse povo está servindo? Porque o poder de Jesus é infinitamente maior que o poder do diabo, gente. Amém ou não amém? Tem muito crente ainda que precisa, irmãos, crescer, saber quem é o Jesus que ele está servindo. Amém? Por isso que Jesus, ele é maior do que os anjos. Ele vai dizer isso no versículo 4. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Aí ele vai falando sobre isso. Até o capítulo 2 ele vai comparando Jesus com os anjos e vai dizendo por que Jesus é maior que os anjos. E nos capítulos posteriores, o autor dessa carta vai mostrar, como eu já disse, que Jesus é maior que Moisés, é maior que Josué, é maior que Arão, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que os sacrifícios, o sacrifício dele é perfeito. E tudo que havia na antiga aliança era uma sombra daquilo que Jesus ia fazer por nós. Então ele vai falando que Jesus é maior do que os anjos. Versículo 13:
Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos. Aí ele vai citar o salmo messiânico de Davi, que fala sobre Jesus 1000 anos antes dele nascer: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então ele pergunta: quem são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Jesus é maior do que os anjos. Os anjos servem a Deus e nos servem. É isso que ele está falando. Ok? E então, irmãos, depois de fazer toda essa introdução, ele vai admoestar os seus destinatários que estavam se desviando do Senhor, que estavam deixando Jesus, que estavam querendo voltar para as práticas da sua antiga religião. E então ele começa dizendo assim: por isso, repita comigo, por isso. Então tudo que ele disse anteriormente vai dar razão, peso, para aquilo que ele vai dizer agora. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Por isso, porque Jesus é o sustentador de tudo, porque Jesus, Ele é o Senhor de tudo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, porque Jesus, Ele é maior do que os anjos, porque Jesus, Ele é maior e melhor do que tudo e todos. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Era o que eles estavam fazendo, eles estavam se desviando dessas verdades. Eles estavam se desviando das verdades de Jesus, da verdade que é Jesus. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. Aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. O que ele está falando aqui? Ele está falando com o judeu. A gente talvez não vai entender o que ele está falando, mas os judeus sabiam o que ele estava falando. O que ele está falando? Ele começa a fazer uma comparação do que aconteceu com os judeus, ou melhor, com os israelitas, que saíram do Egito, da escravidão, e foram para o deserto com Moisés. Lá no monte, Moisés recebeu, segundo a tradição judaica, ele está falando da tradição judaica, que a lei que Moisés recebeu de Deus, as tábuas, foram entregues por meio de anjos. O texto do Antigo Testamento não diz isso. Diz que Deus entregou a lei para Moisés em tábuas. Mas a tradição judaica diz que foram os anjos que entregaram, que Deus deu a lei para os anjos e os anjos entregaram aquelas tábuas para Moisés. É disso que Moisés está falando. Olha, se aqueles que receberam a lei dada a Moisés por meio de anjos, aqueles que não obedeceram àquela lei, que era inferior ao evangelho de Jesus, eles foram condenados por Deus, porque não obedeceram àquela lei que é inferior ao evangelho de Jesus. É isso que ele está falando. Porque aqueles israelitas, aqueles hebreus que saíram do Egito, eles foram rebeldes, eles foram insubmissos, eles contestaram a autoridade de Deus, a autoridade de Moisés. Eles pereceram no deserto, eles morreram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Ficaram caminhando 40 anos no deserto, dando voltas, por causa da desobediência, da rebeldia, da murmuração e da idolatria que cometeram lá no deserto. Depois de terem visto Deus fazer tantos sinais e maravilhas. É isso que ele está falando. E aí ele vai comparar a obra de Deus em Israel com a obra de Deus em Jesus. Versículo 3: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo, se desprezarmos uma salvação tão grande? Ele está claramente fazendo uma comparação, comparando o inferior com o superior. A lei dada a Moisés, ela é inferior ao evangelho de Jesus.
E se aqueles foram penalizados por Deus porque desprezaram o que era inferior, quanto mais nós, se desprezarmos tão grande salvação, quanto mais nós teremos que prestar contas a Deus, se desprezarmos o que Jesus Ele fez por nós. É isso que Ele está falando, é isso que Deus está falando conosco nesta manhã. Versículo 3 ainda: primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram, nos provaram que ela é verdadeira. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele fala isso? Porque ele está apelando para a autoridade daquilo que ele está falando. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que eu estou dizendo para vocês, eu recebi de pessoas que andaram com Jesus. O que eu estou falando com vocês, não foi alguém que me contou, que ouviu dizer. Não, o que eu estou falando para vocês, eu recebi de gente que andou com Jesus, que caminhou com Jesus, que esteve com Ele, que viu as obras, os milagres de Jesus. O que eu estou falando para vocês, eu recebi de pessoas que estiveram com o Senhor, que comeram com Ele, andaram com Ele. O que eu estou falando para vocês tem o peso da autoridade de quem caminhou com Jesus, de alguém que andou com o Senhor. E eles nos provaram que esta palavra é verdadeira. E como que isso foi provado? Ele vai dizer no versículo 4: por meio de sinais de poder, maravilhas, milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ele está falando dos apóstolos, e ele está falando de todos os demais, além dos apóstolos que caminharam com Jesus, diretamente com Ele. Ele está dizendo: nós não podemos desprezar, nos desviar desta grande salvação. Meus irmãos, quantos irmãos estão fraquejando na fé por causa desta pandemia? Quanta gente se afastando do Senhor, questionando a Deus, questionando o Senhor, esfriando na fé, perdendo a visão, se distanciando de Jesus. Devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E aí ele começa a lembrar aqueles cristãos, judeus, do que Jesus havia feito por nós, do que Ele fez por nós. Ele diz assim nos versículos 10 e 11: pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e tanto Ele como os que são purificados têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele está lembrando seus destinatários que foi por causa do sacrifício de Jesus, por ter morrido no nosso lugar na cruz, por ter morrido a nossa morte, que hoje nós podemos andar em união com Deus, em união com Jesus. Eu estou falando união espiritual, eu não estou falando de união filosófica, ideológica, intelectual. Eu concordo com o que Jesus diz, não é isso. Eu estou falando de uma união espiritual. O Espírito Santo habita em nós, no nosso espírito. Deus está em nós. Como Paulo escreveu aos Colossenses: Cristo em vocês é a esperança da glória. Como que Cristo está em nós? Pelo Espírito Santo. E isso foi possível porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E então, por causa disso, nós temos um Pai, que é o mesmo Pai de Jesus, e diz que Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Gente, Jesus, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, mas Ele também nos chama de irmãos, porque o Pai de Jesus é o nosso Pai. Como que a gente vai desprezar tão grande salvação? Como que
poderemos desprezar tão grande salvação. É um chamado para que andemos nos caminhos do Senhor. É um chamado para que a gente tome muito cuidado para não se desviar das verdades com as quais fomos ensinados. O pastor Alex me disse que um pregador muito conhecido no nosso Brasil, o mesmo lá que disse que a Bíblia precisa ser atualizada, agora está dizendo que a santificação significa apenas você ter a consciência de que Jesus está em você. Você pode pintar e bordar, se prostituir, pecar, adulterar, roubar, matar, mas se você tiver a consciência de que Jesus está em você, você está santificado pelo Senhor. Gente, isso é uma coisa absurda. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que aquele que diz que é dele, de Jesus, deve andar como ele andou. A Bíblia diz que devemos abandonar o pecado. A Bíblia diz que aquele que tem a esperança de ser arrebatado pelo Senhor, o apóstolo João diz isso em 1 João capítulo 3, os que têm essa esperança santificam-se a si mesmos. Então, meu querido, muito cuidado com o que você ouve, com o que você canta em nome de Deus. Muito cuidado com o que pregamos, com o que ensinamos. E ele vai dizer assim nos versículos 14 e 17: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo, que tem o poder sobre a morte. E o versículo 17: isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. Poderíamos ficar aqui 2 horas só falando desses 2 versículos aqui, o 14 e o 17, em que somos lembrados que Jesus, ele se fez sendo Deus, como diz Paulo aos Filipenses, ele se esvaziou da sua glória de Deus, sem deixar de ser Deus, e se fez homem como nós, mas sem pecado, para nos substituir na cruz do Calvário, para morrer a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Porque a justiça de Deus exigia que um homem sem pecado morresse, e ao mesmo tempo que a salvação viesse de Deus. Então, quando a segunda pessoa da Trindade divina se fez homem, em Jesus se fazer homem possibilitou que a justiça de Deus fosse feita na redenção, porque Jesus era um homem perfeito, nos representando diante de Deus, na cruz, e era também Deus, representando Deus diante de nós. Ele se fez homem, ele se humilhou, ele deixou a glória do Pai. Eu me lembro da oração de Jesus em João 17, parece que Jesus está com saudade, momentos antes de ser traído por Judas, um momento de agonia, ele chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele, e os apóstolos não conseguiram, foram dormir. Jesus estava angustiado, e ele fala para o Pai: Pai, ele fala da glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo. Jesus está com saudade, é para lá que ele está indo, mas para isso, antes, ele precisa entregar a sua vida na cruz por nós. Quando Jesus estava na cruz, ele estava no meu lugar, no seu lugar. E olha o que nós acabamos de ler, irmãos. Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou poderoso ao 3º dia. E quando isso aconteceu, olha o que ele diz:
que Jesus fez isso para que por meio da sua morte pudesse destruir o diabo que tem o poder sobre a morte. Foi o checkmate de Deus em Satanás. Por isso que crente não tem que ter medo de macumba não. Que negócio é esse? Que negócio é esse, gente? Isso parece uma piada. O teu Jesus destruiu o diabo na cruz. Amém ou não amém? Irmãos, isso é maravilhoso. Já ouvi aquela ilustração que diz, né? Uma história que inventaram aí. Gente, eu não sei como é que pode, né? E não estamos falando de gente que é ignorante, gente que conhece Bíblia, irmãos. Que o diabo chegou para Deus e falou assim: Deus, o que você quer para ter? Deus chegou para o diabo e falou assim para o diabo, ao inverso. Deus chegou para o diabo e falou assim: o que você quer para que eu tenha os homens de volta para mim? O diabo disse assim: eu quero seu filho Jesus. Aí Deus foi e entregou Jesus para morrer na cruz. Gente, que coisa absurda é essa, irmãos? E quem conta essa história é um tal de um pregador do telhado, que você sabe quem é. Gente, que coisa absurda é essa, irmãos? Atribuir ao diabo a autoria da redenção, atribuir a Satanás a ideia da cruz, dizer que Deus faz rolo com o diabo. Gente, é demais isso, né? E o nosso povo fica ouvindo essas bobagens aí, acreditando que foi assim mesmo. Olha o que Jesus disse: examinai as Escrituras. A morte de Cristo na cruz foi planejada por Deus. Gênesis 3,15. Gênesis capítulo 3, que é a descrição da maior tragédia da história da humanidade, quando o homem se separou do seu Criador, pecou, desobedeceu ao Senhor, o pecado entrou na experiência humana, e assim que isso aconteceu, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a primeira menção na Bíblia da promessa da vinda de um Redentor. Deus chega para Satanás e diz: você ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas ele lhe ferirá a cabeça. Naquele exato instante, Deus planejou a redenção. Deus planejou que Jesus ia pisar na cabeça de Satanás, na cruz do Calvário. Amém ou não amém? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo, meus irmãos. Ele se tornou igual a nós, mas sem pecado. Ele tomou o nosso lugar. É por isso que podemos chegar hoje diante de Deus, gente. Não precisamos de sacerdote humano, não, para ministrar sacramentos sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo já habita em você. O seu acesso a Deus está livre pelo sangue de Jesus. Quando você abre a tua boca, levanta as tuas mãos, se põe de joelho, o céu está aberto para você, porque Jesus é o teu sumo sacerdote, que faz a mediação entre você e o seu Deus, entre você e o seu Pai. Por isso que ele diz no versículo 17, que ele se tornou primeiro igual a nós, para depois ser o nosso sumo sacerdote. Versículo 17, ele se tornou o grande sacerdote, o sumo sacerdote nosso. Por isso que Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. João chama Jesus de o nosso advogado. Não há ninguém entre nós e Deus, a não ser Jesus. Ele é suficiente. Amém? E eu concluo com o versículo 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Agora Ele está falando de uma coisa
Não uma coisa que aconteceu no passado, mas uma coisa que está acontecendo agora, comigo e com você. Por que Jesus pode nos ajudar? Porque Ele está vivo. Ele está vivo, Ele vive à direita de Deus, o nosso Pai, e em nós pelo Espírito Santo. Ele pode nos ajudar quando somos tentados, quando estamos em tribulação, quando estamos em aperto, quando estamos diante de uma decisão a ser tomada e não sabemos que caminho seguir. Ele pode nos ajudar, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Não há ninguém como Ele, Ele é maior do que tudo, é maior do que todos. Jesus é maior e melhor que Moisés, é maior e melhor que Josué, Ele é maior e melhor que Arão, Ele é melhor e maior do que Davi, do que Samuel, do que Maria, do que Isabel, do que Fátima, do que Pedro, José, João. Ele é maior. Não há ninguém como Ele. Ele é poderoso, e há poder no nome de Jesus. E eu termino dizendo para você, que nada pode separar você do amor de Deus que está em Jesus. E se você entrou aqui nesse templo, e você que está me ouvindo na tua casa, algo está consumindo o teu coração de preocupação, de ansiedade, de medo, eu quero dizer para você que agora Jesus pode te ajudar, porque Ele mesmo passou por essas coisas quando esteve aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 18, as tuas aflições, os teus sofrimentos, Jesus entende, Ele se compadece de você. Talvez as pessoas que mais amam você, as pessoas mais íntimas de você, as pessoas que mais gostam de você, as pessoas que mais te conhecem, talvez nem mesmo essas pessoas consigam compreender na profundidade, na largura, na altura, na totalidade o que você está passando, mas Jesus sabe exatamente o que você está passando, e Ele é poderoso para te ajudar, Ele é poderoso para te socorrer. Meu querido, minha querida, não deixa Jesus não, se apega a Ele, não se desvie dos caminhos do Senhor. Não se desvie para ensinos falsos, para falsos mestres, falsos pastores, que embora tenham muitos seguidores nas redes sociais, estão pregando um evangelho deturpado, um evangelho distorcido, que vai na verdade te afastar do Senhor, que vai levar você à ruína. Tome muito cuidado. O maior bem que você tem é o Espírito Santo que habita em você. E quando Paulo diz aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, Paulo não está falando de extinção do Espírito. O verbo no grego ali para apagar significa o seguinte: não atrapalhem o agir do Espírito Santo na vida de vocês. Isto é, a gente pode atrapalhar o agir de Deus quando a gente começa a fazer coisa errada. A gente não deixa os propósitos de Deus se cumprir na nossa vida. E como que a gente quer ter experiência com Ele? Jesus agora, Ele está dizendo, e agora, Jesus pode ajudar os que são tentados, pois Ele mesmo foi tentado e sofreu. Ele entende você, Ele entende o teu sofrimento, Ele entende a sua aflição, Ele entende a sua dor, Ele entende o seu luto, Ele entende a sua saudade, Ele entende o seu medo. Ele não te condena, ao contrário, Ele te abraça. Amém? Amém? Ele te abraça, Ele te acolhe. Aquilo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Esse verbo assistir tem esse significado de acolhimento, de abraço, de proteção. É isso que Jesus faz com você por meio do Espírito.
Quem sabe você está precisando de um abraço de Jesus hoje. Ele já está te abraçando. Às vezes a gente não sente, mas Ele está ali, ó, nos abraçando, nos ajudando. Sabe aquela ilustração que é mais velha que a Bíblia, dos passos na areia? Essa ilustração é mais velha que a Bíblia, irmão, mas é uma grande verdade, não é? A pessoa fica zangada com Deus, que no momento mais difícil da vida, para quem nunca ouviu, né? Essa ilustração, ele só viu um passo na areia, onde estava Deus no deserto com ele. Aí Deus fala assim: meu filho, aquelas pegadas eram minhas, porque eu te levava nos meus braços. É uma verdade. Jesus está carregando muita gente no meio do deserto, e a pessoa está achando que está andando sozinha, mas aqueles passos na areia do Senhor, são do Senhor. Amém? Então fique de pé, vamos orar a Jesus, amém? Vamos orar a Deus. Jesus é maravilhoso. E agora Jesus pode te ajudar. E agora. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Jesus pode te ajudar agora. Você que está diante de uma tentação, quem sabe há uma tentação diante de você, que o diabo está colocando diante de você, para que você se desvie do Senhor. Talvez você esteja enfrentando uma tribulação, uma dúvida, um medo, uma aflição, uma dor, um sofrimento. Jesus pode te ajudar agora, porque Ele mesmo passou por essas coisas. Ele entende você, Ele não te rejeita, Ele não te lança fora, Ele te abraça, Ele te acolhe. Fale com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu amado Pai, que sintamos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, que sintamos pela fé os teus braços nos acolhendo, os teus braços nos amparando, os teus braços nos ajudando. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ajuda agora os meus irmãos, ajuda agora os teus irmãos, Jesus, os teus filhos, os teus servos e servas, que estão enfrentando lutas, dificuldades, aqueles que estão à beira, Senhor, de se desviar dos teus caminhos, como havia acontecido com os destinatários desta carta aos Hebreus. Não permita que isso aconteça, Senhor. Ajuda aqueles que estão fracos, que estão cambaleantes nesta vida, Senhor. Ajuda aqueles que estão fraquejando na fé, aqueles que estão com a alma cansada, não perderam a fé, mas estão cansados de lutar, continuam crendo no Senhor, mas têm perdido a esperança no futuro, não na eternidade com o Senhor, mas no futuro nesta vida. Muitos têm perdido a esperança, Senhor, muitos têm perdido o ânimo, a coragem, a fé. Muitos têm extinguido aquele fogo que nós cantamos aqui agora há pouco, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Deus querido, estende as Tuas mãos para ajudar aqueles que clamam agora em oração. Os Teus filhos e filhas clamam o Senhor, aqueles que estão aqui presencialmente neste culto, aqueles que estão nas suas casas, clamam, oram ao Senhor, pedindo a Tua ajuda, pedindo o Teu socorro, suplicando, Senhor, a Tua intervenção divina, na sua alma, no seu coração, para que sejam restaurados, levantados, animados, restaurados, para que o Senhor venha trazer uma intervenção sobrenatural, sobre uma situação que requer o Teu milagre, Senhor, a cura de uma enfermidade, a provisão de uma necessidade,
a restauração e a salvação de vidas que estão perdidas. Senhor, opera o teu milagre, destrói as obras do diabo, toda obra de feitiçaria, de magia negra, sejam destruídas em nome de Jesus. Deus querido, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua grandeza. Senhor, tu és maior do que tudo, Jesus, o Senhor é melhor do que tudo e todos. Nós precisamos de ti, Senhor. Reina sobre nós, estabelece o teu reino e o teu trono, Jesus, em nosso coração, em nome de Jesus. Abraça, Senhor, esta alma cansada, traz conforto a esta alma aflita, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. O Senhor agora, Ele te abraça, o Senhor te acolhe. Sinta o Espírito Santo envolvendo você por dentro, sinta o Espírito Santo te assistindo, sinta o Espírito Santo envolvendo você, sinta o Espírito Santo te fortalecendo, sinta o Espírito Santo colocando em você, injetando em você um novo fôlego de vida, sinta o Espírito Santo emanando em você paz, alegria, regozijo da parte do Senhor. Sinta o Espírito Santo renovando a tua fé, renovando o teu ânimo. Que o Espírito Santo traga cura, que o Espírito Santo traga renovação, que o Espírito Santo opere arrependimento de pecados, que o Espírito Santo opere renovação e avivamento espiritual por meio da palavra do Senhor. O Senhor Deus ouviu a tua voz, Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor. Creia nisso de todo o teu coração. Vamos adorar a Jesus de todo o nosso coração.